Oi gente, eu sou a Pracy, dando continuidade ao quadro Relendo os Livros do Paulo Coelho. Hoje eu vou falar sobre o livro Monte 5 e já adianto, que livro chato! Se você está me acompanhando aqui, você sabe que Paulo Coelho é o meu autor preferido da vida e se pá, deve ser o único porque eu não gosto de ler. E com o livro O Alquimista que eu reli, o último livro, o primeiro livro que eu reli dessa volta de toda essa leitura, descobri que na verdade eu não estava gostando de ler porque eu não lia por lazer. E quando a história é legal, acaba se tornando lazer. Eu sempre me forço a ler livros que vão me ensinar alguma coisa mesmo, né? Livros que ensinam coisas e não só histórias. E aí acaba sendo chato e eu não gosto de ler. E fica nessa. E com o primeiro livro eu tive essa oportunidade de ler alguma coisa simplesmente por lazer, porque o livro era gostoso de ler. E aí o segundo livro que eu tinha em casa era o Monte 5. E eu não lembrava de ter lido esse livro antes. Eu fiquei tentando lembrar da história e não lembrava. Lembrando que quando eu lia o Paulo Coelho antes, eu era cristã. Então, eu nem imaginava que as coisas que ele falava de magia tinham algum fundo de verdade. Por isso, essa experiência de reler, acho que vai ser bem legal. E eu peguei o Monte 5 para ler. Putz, tá a maior ventania. Espero que não esteja ruim pra vocês ouvirem. E hoje eu tô aqui embaixo, tô no playground aqui do meu prédio. A galera tá tudo brincando na piscina lá. E eu dei essa fugida para gravar para vocês, porque hoje eu já vou começar a ler o próximo. Esse livro demorou muito para conseguir terminar, porque ele era muito chato, e agora eu vou explicar o porquê. Só lembrando, se você quer conhecer meus cursos, meus produtos, entra em aprendamagia.com.br. Tem bastante coisa lá legal para você começar na magia, começar a estudar, começar a aprender, beleza? Bom, o Monte 5 começa com passagens da Bíblia. Ele basicamente é a história de Elias, profeta Elias, aquele da Bíblia, sim. E por isso o livro foi muito difícil de ler e eu ficava, calma, é só uma história, mas eu tô tão de saco cheio de tudo isso que eu não consegui levar na boa só como história, porque tava, cara, todos os ideais e tudo que Deus mandava ele fazer, pra mim soa tão absurdo que enfim, foi sofrido para terminar esse livro. Ele foi começar a ficar legal no final. Basicamente a história quem não conhece a história de Elias, que ele era de Israel, ele teve que sair de Israel porque a princesa era da cidade, era fenícia, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles adoravam vários deuses. Inclusive, é por isso o Monte 5, porque eles acreditavam que os deuses moravam no alto do Monte 5. E eles adoravam vários deuses. E aí a princesa mandou matar todo mundo que adorava um deus só, né? Os profetas que adoravam só o Deus da Bíblia. E ele fugiu para uma cidade que era a cidade da princesa, né? Era da galera da princesa. Parece que essa princesa era casada com Salomão. E desvirtuou Salomão, sei lá que porra aconteceu, porque não fala com muitos detalhes dessa história. Quando ele chega lá, ele é obrigado as pessoas são obrigadas a aceitar ele na cidade, porque eles têm uma lei de hospitalidade. Eles acreditam que se eles não aceitarem, não derem abrigo para um estrangeiro, ou pode acontecer com o filho deles, então eles meio que têm obrigação disso. E aí ele fica na cidade e ele sempre conversa com o anjo de Deus, fazem ele subir no Monte 5, é proibido subir no Monte 5, e daí fazem ele subir no Monte 5 e não acontece nada com ele, porque falam que quem sobe lá é o raio dos céus, sei lá, tipo, morre. E ele não morre, pelo contrário, chega o anjo e vem falar com ele. E aí fala pra ele fazer um milagre, porque o que acontece? Quando ele fica na casa de uma viúva que tem um filho pequeno, ela recebe na casa dele e o filho começa a ficar doente e morre. E aí por isso que eles fazem que a punição é ele subir lá, porque acham que ele trouxe maldição e tal. E aí o anjo fala pra ele fazer o milagre, que era pra fazer, sei lá, uma macumba lá, chamar 3 vezes, não sei o que, e o menino ia reviver. E aí ele volta, ele consegue fazer isso, o menino revive, aí todo mundo fica, nossa, né, não sei o que, mas não deixam de acreditar nos deuses deles, inclusive acham que foi
os deuses deles e não o Deus cristão, judaico-cristão, né? Porque ainda não tinha tido Jesus. Enfim, quando ele vai passando o tempo, ele tem que voltar para destronar a Jezabel, que é a rainha, a tal da princesa, tirar ela do poder de Israel. E ele fala que é ele que vai fazer isso. E aí Deus manda ele escolher entre fazer o milagre para defender a cidade que ele tá, que ele ficou meses, anos, sei lá, nessa cidade, até Deus chamar ele. E ele manda escolher entre essa cidade e salvar Israel. E ele não faz a escolha. E aí Deus escolhe por ele. E aí entram na cidade e detonam tudo e matam inclusive a mulher. Aí ele já tá apaixonado pela mulher. E aí, tipo, é mó chacina, mó tragédia. Matando todo mundo, botando fogo na cidade inteira que acolheu ele. E ele fica puto. E aí, né, se revolta contra Deus. Aí ele fala que, se você não aparecer pra mim, eu vou me revoltar contra você. Vou me levantar contra você. E não sei o que, pra Deus, né? E eu sei que ele fica assim muito puto e daí ele resolve, não, eu vou reconstruir a cidade. E aí ele fala sobre a liberdade que ele sente quando ele toma essa decisão de tipo, foda-se a vontade de Deus, eu tô fazendo o que eu quero fazer. E só que depois ele acaba associando tudo de novo com Deus. E ele fala, ai, Jesus Cristo amado. Talvez literalmente, mas enfim. Gente, eu tô segurando aqui porque, ó, minha cabeça tá cortando se eu fico assim, tá? Então eu tô meio aqui segurando no gira-gira pra ficar pra trás. Tá apoiado de um jeito torto aqui o celular, mas enfim. Quando a mulher morre, ele resolve, isso já no finalzinho do livro, e eu ficava olhando, gente, mas falta muito pouco, ele ainda tem que voltar pra Israel e fazer o negócio acontecer, né? E só que toda a história é dele nessa cidade, que é Akbar. E aí eu ficava preocupada, o livro tá acabando e, tipo, não vai dar pra contar com tantos detalhes, pelo menos, tudo que vai acontecer pra ele voltar e destronar a Jezabel, né? Aliás, toda hora que eu li esse nome Jezabel, eu falei, gente, mas não é Jezebel? Eu sempre ouvi Jezebel, então é muito estranho falar Jezabel. Eu sei que ele lidera toda a reconstrução da cidade, ele se torna o governador da cidade, a cidade começa a ficar próspera de novo e tudo começa a andar direito. Aí diz que tem o governador que quer voltar e aí tem briga, mas não, ele que é o responsável, todo mundo quer ele no poder. E todo mundo tinha ficado contra ele e tal, enfim. Eu sei que dá um puta rolo e no final ele deixa o filho da mulher cuidando, né, que ele tem um herdeiro. Os anjos de Deus voltam a falar com ele porque ele meio que se arrepende. Ele fala que Deus pecou com ele, pecou não, né, mas faltou com ele, tipo, mandou mal com ele, assim como ele também mandou mal com Deus. Então, hoje é o dia do perdão, então eu te perdoo e você me perdoa. E essa posição eu achei interessante, porque ele, tipo, ele não achou que Deus fez certo. Ele perdoou Deus por ter feito. Ou tipo, mas bom, eu não vou julgar, não vou julgar. É só uma história. Mas aí ele volta, e aí ele volta pra Israel. Mas daí o Israel, ele pega... Quando ele volta pra Israel pra fazer tudo lá que ele tinha que fazer com a princesa, é só tipo uns trechinhos e aí acaba o livro. Então, tipo, a história não é sobre isso. A história é sobre toda essa jornada até ele chegar nisso. Só que a gente espera que ele vá contar sobre a parte que era o que ele fala que é a missão dele desde o início, né? E não, mas enfim, no final a história realmente fica interessante. A hora que ele tá reconstruindo a cidade fica emocionante mesmo. E a hora que a mulher dele lá tá morrendo nos escombros dá muita raiva, assim. Você fica muito puto, porque, tipo, ele acreditou, ele confiou e tal, e tipo, e fala meio que torto, sabe? E, tipo, quer que eu adivinhe a vontade de Deus, quer que eu, sabe, interprete, e daí dá tudo errado e fala que a culpa é dele mesmo, porque interpretou errado, sendo que ele... gente, eu tô tão fora desse paradigma que foi bem difícil ler. O livro não é gostoso de ler, foi muito diferente do Alquimista, que o Alquimista, por mais que ele falasse muito de Deus e tudo mais, ele não... Enfim, não era uma história bíblica, né? Então eu não esperava que, tipo, terminar assim, Deus venceu e não sei o quê, e não existem os deuses do Monte 5, blá, blá. Então, foi difícil de ler. É um livro que
cara, eu acho que eu não recomendo. Tipo, o Alquimista eu recomendo de olhos fechados, mas o Monte 5 é chato. Principalmente se você já tá fora do paradigma judaico-cristão, como eu tô já tem bastante tempo. E, enfim, agora o próximo livro que eu peguei hoje pra ler é O Diário de um Mago. Esse eu já li e eu vou gravar a introdução falando o que eu lembro dele antes de gravar falando sobre ele. Então o próximo livro vocês já sabem que é O Diário de um Mago. Se você já leu esses, algum outro, já leu o Monte 5, tem uma visão diferente, me coloca aqui embaixo. Se já leu O Diário de um Mago, também coloca aqui embaixo pra gente discutir depois. E eu acho que por hoje é só. Clique em gostei, se inscreva no canal e a gente se fala na próxima. Beijo pra vocês.